Na cara do gol. Muito boa tarde, você que acompanha mais um Na Cara do Gol, nessa quinta-feira, 1º de abril de 2021. Vamos dar início a mais um debate do nosso podcast, edição 27 do Na Cara do Gol, programa transmitido pelo YouTube da TV JC e também pelo YouTube da Rádio Jornal, programa que vira um podcast que vai para a sua edição 27. Vamos falar muito do clássico que aconteceu na última quarta-feira entre Santa Cruz e Sport, clássico das multidões que teve vitória rubro-negra por 2-1 no estádio do Arruda. Esse, claro, vai ser nosso tema principal aqui do nosso Na Cara do Gol, o que foi o jogo, as polêmicas, um clássico muito quente, né? Um clássico realmente bem disputado, bem melhor do que foi o clássico anterior pelo Campeonato Pernambucano. As consequências para o Sport e para o Santa, e também vamos traçar um diagnóstico do Clube Náutico Capibaribe, que disputa só o Pernambucano no momento. Comigo hoje, Marcelo Cavalcante e Pedro Alves. Tudo bom, Marcelo, my friend? Como vai, meu caro my friend Marcos Leandro, meu caro Pedro? Quatro Um sinal brinde, já um tá. brinde. Um brinde. Estamos aí para conversar. Tem a garrafa aqui, ó, do brinde. Pedro Alves, produtor e hoje participante do Na Cara do Gol. Tudo bom, Pedrinho? Tudo certo, Frank, e vamos lá, porque tem muito assunto para a gente debater. A polêmica foi grande nesse clássico das multidões. Então a gente começa pegando o gancho do Pedro, na polêmica da vez. Polêmica da vez. Isso, polêmica, porque ontem, na vitória do Sport por 2-1 em cima do Santa, tivemos uma arbitragem muito confusa do Wagner Hillway, que hoje apita pela Federação Paraibana, mas é um árbitro conhecido, né, no Brasil, mas ontem isso não evitou, o currículo dele não evitou que ele fizesse uma arbitragem muito confusa, muito polêmica. Ontem no Clássico, 3 pênaltis marcados, 2 expulsões, marcações confusas, dúbias, atrasadas, e que resultou em reclamações dos dois lados, um gol impedido do Rafael Thierry, primeiro para o Sport, um pênalti para mim mal marcado para o Santa no Madison, o primeiro pênalti em cima do Alan Cardoso, alguns acharam, outros não, eu achei. Expulsão do Marcel por ter acertado o rosto do Thierry e expulsão do Thierry por ter entrado forte numa disputa com o jogador do Santa Cruz. Marcelo Cavalcante, Wagner Hillway, personagem do clássico de ontem, na vitória do Sport por 2-1 no Arruda. Bom, primeiro o que eu queria falar em relação ao comentário que você fez logo no início, que para mim, esse clássico aí, se você for comparar com o primeiro clássico, esse clássico de ontem foi Champions League. Foi um jogo bem elétrico, assim, eletrizante. Lá e cá, foi um negócio para se comparar. Não estou dizendo que isso foi bom, não. Estou dizendo apenas que foi bem disputado, corrido, os dois times com vontade de vencer. Valeu a alcunha de clássico, né? Valeu a alcunha de clássico. Valeu. Agora, sobre a arbitragem, para mim não teve polêmica. Foi ruim, né? Polêmica porque teve a discussão lá dos dois lados. Mas ela não agradou nenhum dos lados, não agradou a imprensa, não agradou ninguém. O árbitro, por exemplo, o lance do pênalti a favor do Sport, que deu a vitória do Sport, foi um lance que, para mim, o árbitro estava dormindo no jogo. Aí fez, eita, porra, o cara vai tomar na bola, aí dá pênalti. Sabe? A sensação que eu tive foi essa. Eita, porra, esqueci de marcar. Volta aí que aí foi pênalti. De repente, parem as máquinas que vão dar o pênalti. Foi pênalti. Eita, agora que eu me lembrei. Sabe? Que negócio, eu nunca vi um negócio aqui. Ruim demais, cara. Ruim. Eu não costumo pegar no pé de árbitro, assim, a não ser que tenha uma sequência de jogos ruins e tal, de muitos erros e tal. Mas ontem eu vi ontem um árbitro perdidaço. Num bom jogo. Um jogo bem disputado. Disputado, né? Um jogo disputado. Lá no primeiro tempo, quando o Sport estava dominando até as ações, o Santa Cruz mais objetivo conseguiu. O Santa Cruz mais objetivo, o Sport foi lá e fez 1-0, já dava a tônica de quanto o jogo podia ser surpreendente. E o árbitro errou. Agora, dos lances capitais, para mim, pênalti para o Santa Cruz, o primeiro que Pipico perdeu, foi pênalti. O pênalti que o Chiquinho fez, para mim, não foi pênalti. O lance do gol de Thierry é difícil dizer, para mim não estava impedido, mas é difícil, porque a câmera não mostra com tanta precisão, não está num ângulo legal para mostrar que é impedido, não. Eu, particularmente, sou contra esse negócio de a chuteira, o cadastro da chuteira, impedimento. Eu sou contra. A unha cravada à frente, impedimento. Eu sou contra isso.
mas já que a regra é assim, então vamos lá. Para mim, não estava impedido. Quais foram os outros? A expulsão do jogador do Santa, né? Eu achei que foi exagero, embora ele merecesse o amarelo. O Thierry Ele também girou o mereceu. braço, né? Ou ele girou o braço para se livrar. Ele não teve a intenção de acertar o gol. Ele foi girar o braço para empurrar. Acabou batendo. Ele expulsou direto. Era para dar uma amarela ali, uma amarela para Thierry e pronto. Só que parece que o jogador do Santos já tinha amarelo. Aí seria expulso, só não seria expulso direto. Aí qual foi o outro lance, rapaz, que ele teve lá? A expulsão do Thierry. Não, ali eu acho que era amarelo. Ali era amarelo. Para mim era amarelo. Agora, Mas a entrada foi forte. A entrada foi forte. Eu não critico pela expulsão, não, sabe? Eu acho Mas que independente disso, ele foi confuso, né? Ele demorou a dar, foi no banco do Santa e voltou. E o pênalti a favor do Sport, que eu confesso a você que eu acho que não foi, mas é mão, é sempre essa polêmica. Para mim, o que chamou a atenção no lance do pênalti não foi nem a marcação em si, porque é aquela polêmica, é mão, não bate na mão. A regra é muito confusa. Eu acho que mais absurdo foi a forma como ele marcou. A bola, o jogo começou a colar, ele lá, daqui a pouco ele disse, eita, pô, foi pênalti. Aí marcou o pênalti. Depois eu nunca vi nada. Isso me chamou a atenção. Te chamou a atenção, Pedrinho, porque é um árbitro que tem nome, né? Um árbitro que já foi envolvido em outras confusões, em outros jogos, mas é um cara de nome, todo mundo conhece o Wagner Hillway. E foi uma arbitragem, tirando os lances polêmicos, mas a forma como ele apitou, né? Confusa, demorando a marcar, conversando muito com os bancos de reservas, com o auxiliar. Foi uma arbitragem, fora os erros, que eu acho que ele cometeu alguns erros, confusa, né, Pedro? Exatamente, Frank. Eu estou até com o meu Twitter aberto aqui, porque assim que acabou a partida, eu coloquei lá no meu perfil particular, como se eu fosse fazer uma matéria de um jornal, do site ou algo do tipo. E coloquei: a arbitragem mancha clássico das multidões, Sport segue vivo e Santa Cruz está praticamente eliminado da Copa do Nordeste. Partida tenebrosa de Wagner Hillway com a ajuda dos bandeiras. Isso porque, para mim, foi uma arbitragem talvez a pior que eu já tenha visto nessa minha história recente aqui no futebol, analisando o futebol de um modo geral, porque ele tinha muita indecisão nas suas tomadas de decisões, e isso foi aliado não foi só apenas o árbitro central. Acho que os bandeirinhas colaboraram muito para isso, apesar de eu achar que o auxiliar de número um, ele tem ajudado em algumas situações, como por exemplo o lance do pênalti, que na minha visão foi pênalti porque ele estava que pênalti, que pênalti. O pênalti para o Sport. Foram três. Foi o pênalti para o Sport. Eu acho que foi marcado de forma correta, porque ele estava com o braço aberto no lance, por mais que tivesse de costa, mas ele ampliou o seu ângulo de ação. Então, acabou interferindo na partida diretamente. Então, pelo que foi analisado na súmula do jogo, o árbitro disse que o bandeirinha mesmo foi quem sinalizou que havia o pênalti, realmente havia o toque, por isso teve aquela demora na hora da decisão. Mas mesmo assim, o lance foi de frente para o árbitro, para o Wagner Hillway, e ele não marcou, ou seja, ele não tinha convicção da marcação. E em muitos outros lances, o pênalti do Santa Cruz foi fora da área. Agora esse lance, o último, acaba sendo chave, porque foi o último, né? Foi o lance que decidiu o jogo. Então, assim, já se preparava para recomeçar o jogo para acabar a partida, né? E ele acabou depois dando um estalo na cabeça dele, ele marcou o pênalti. Isso. As duas expulsões, eu particularmente achei corretas as duas, porque o do Marcel, eu achei que ele tentou uma agressão, por mais que não tenha tanta força, não tenha sido realmente um soco de uma forma direta, mas ele tentou agredir de uma forma na cara do juiz, tanto que ele viu e a expulsão, pelo menos, foi direta. Eu acho que foi a marcação dele mais convicta. Exatamente. Mas não, ele estava olhando, foi direto e deu vermelho. Convicto ele estava. Ele foi lá, não teve nem conversa. Foi lá e conversa. Eu só acho que ele exagerou. Eu acho que os dois mereciam cartão. O Thierry também mereceu o amarelo. Porque o Thierry estava empurrando, ele estava na frente dele. E ele não falou nada. Uhum. Agora, a expulsão de Thierry, eu acho que era para expulsão, ao contrário do Marcelo. O Marcelo acha que um amarelo resolveria. Eu já acho que a expulsão para Thierry foi correta, porque a minha impressão foi que ele pulou na bola. Ele pulou com os dois pés no carrinho, por mais que tivesse atingido a bola, foi um lance perigoso. Mas veja, eu daria amarelo, mas também não condeno ele por vermelho, entendeu? Entendo, eu acho que no critério dele foi uma jogada imprudente que foi imprudente. Ele deu o vermelho, eu não coloco nem esse lance como um erro dele, sabe? Eu daria no meu critério. Mas ele achou que foi um exagero, também não condeno ele por esse lance, não. Ele também até foi, não, ele não foi convicto, não. Nesse lance também teve outra coisa, ele não foi convicto.
Ele deu amarelo, e depois, pela minha impressão da TV, isso não ficou claro, ele foi conversar com o Bandeirinha, e o Bandeirinha, pelo menos, repetindo, na minha visão, foi que ele remarcou a punição, que foi a expulsão para o Rafael Thierry. Então, se eu tivesse que marcar um culpado, vamos dizer assim, de tudo que aconteceu, foi a indecisão que o Wagner Hillway, que perseguiu, que acompanhou o Wagner Hillway do começo ao fim da partida. Para a gente mudar para o clássico em si, fazer só uma geral da arbitragem da Copa do Nordeste, né? Culminou de ser um árbitro experiente, mas acrescentou os erros da Copa do Nordeste, né? O Sport sofreu muito naquele jogo contra o 4 de julho. O Salgueiro teve um gol absurdamente anulado, muito parecido com o gol do Mikael contra o 4 de julho, no jogo contra o Sampaio Corrêa na última segunda-feira. O Salgueiro perdeu por 3-2 do Sampaio Corrêa. Então a arbitragem está deixando a desejar, hein, Marcelo, nessa Copa do Nordeste? Na verdade, é o seguinte: a arbitragem do futebol brasileiro está deixando, né? E o futebol nordestino não está fora desse contexto. Eu acho que a gente precisa. Eu tenho batido nessa tecla já há um bom tempo, sabe? O futebol brasileiro está precisando de tanta avaliação que eu fico. E assim, você vê mais ainda, assim, a gente está passando pandemia, aí os caras ficam discutindo, né, que vai ser jogo, vai ser em Brasília, vai ser não sei aonde. O Brasília liberou o jogo agora do campeonato da Supercopa do Brasil, aí ficam discutindo isso. Enquanto isso, a arbitragem dá lambanças e mais lambanças. O lance do jogo do Sport ontem, o do Salgueiro eu não vi, mas o jogo do Sport com o Santa Cruz ontem, você vê, a impressão que eu tenho é que o treinador, o árbitro, ele não estava com a cabeça no jogo. Sei lá, não estava concentrado na partida, sabe? Porque foram lances, momentos. A coisa de Rafael Thierry, por exemplo, a expulsão. A questão de avaliação dele, critério, dizer assim, para mim era para ser expulso. Eu não condeno ele por isso aí, não. Mas eu condeno ele por o fato de ter dado amarelo, aí depois de um tempo, tal, eita, ele não é vermelho, sabe? Essa coisa, ele faz, se perde completamente. Você falou aí uma coisa certa. O Highway, né? Eu só quero chamar ele de Highway. Só quero chamar ele de Highway. Um cara experiente passa por isso ainda, por erros tão infantis de árbitro que está começando. Tem que parar, pô. Tem que parar aí o futebol brasileiro. Foi uma infinidade de erros do Highway. Você conseguiu entender, Pedrinho? Dá para entender porque a gente tá falando da arbitragem, mas assim... Estamos falando da música dos Engenheiros do Havaí, Infinita Highway. Infinita Highway, Pedrinho. Aí já é um nível acima do que eu posso acompanhar. Ô, Pedro, ponto negativo, né? A arbitragem na Copa do Nordeste, erros assim, elementares, né? Não só dos árbitros. Este lance que eu citei, o lance do Salgueiro, Marcelo, foi idêntico com o do Mikael, que o árbitro anulou contra o 4 de julho. O Mikael vindo de trás, a bola atrás da linha da bola, e o auxiliar marcou o impedimento. O do Salgueiro foi idêntico. Passa atrás da linha da bola, ele marcou o impedimento. Então, erros elementares, Pedro. Sabe o que está acontecendo? Eu mandei a imagem pro Marcelão até, esse lance do Salgueiro. Você mandou. O Bandeirinha estava muito atrás do lance. Ele não estava na linha como é a recomendação, mas ele estava muito atrás. Então, posicionamento é uma falha também da arbitragem. E eu acho que a partir de ontem, eu acho que foi um marco, porque assim, foi muito grande a quantidade de erros dentro de uma só partida. Teve o jogo do Sport contra o próprio Salgueiro, que o Sport foi prejudicado no Campeonato Pernambucano. Enfim, tiveram vários e vários erros que o Sport vem tendo nesse começo de temporada. Mas na Copa do Nordeste em si, eu acho que está um nível muito abaixo, pelo menos um excesso de erros partidas atrás de partidas. Então, é de se preocupar, e eu acho que a partida de ontem simboliza muito esse mau momento da arbitragem no futebol brasileiro. Isso, a arbitragem aí, tema principal do clássico de ontem, mas vamos falar um pouquinho agora da vitória do Sport, né? O que significa, né? O Sport venceu por 2-1, gol no finalzinho do Toró. O Sport propôs mais um pouco o jogo, perdeu muitas chances durante o segundo tempo. Todo mundo concorda que o Sport foi melhor do que o Santa? Mereceu a vitória, foi melhor. O primeiro tempo, eu acho que o Sport começou bem, depois o Santa Cruz equilibrou, e o Sport teve o domínio até da partida, boa parte do primeiro tempo, mas não teve vamos dizer assim, a objetividade que o Santa Cruz teve no primeiro tempo. Achei o Santa Cruz mais objetivo, mais perigoso, inclusive. Eu vou até dar o braço a torcer, já emendando também a análise do Santa. Eu não teria entrado com o Eli Carlos, teria entrado com o Marcel.
um 4-3-3, um pouco mais aberto, mas reconheço que com o Early Carlos funcionou bem a marcação. O Santa foi um time que marcou forte e quando foi para o ataque foi com muita consciência, assim, com muito foco. Com muito foco. Tanto que teve o pênalti que Pipico perdeu e o gol anulado do Willian Alves. Impedimento. Que inclusive estava impedido. Para não dizer Tá. que foi eu. Tá? Então eu reconheço que no primeiro tempo a formação com ele Carlos deixou o Santa um pouco mais preso, Pedro, mas funcionou, né? Em termos de marcação funcionou e o Santa foi objetivo no ataque. Exatamente. E eu acho que ele entrou da forma correta. Até discutia ontem com o Marcelo Cavalcante no JC Sport 10, que eu achei que as duas formações, da forma que iniciaram, para mim foram corretas de ambas as partes. E o Santa Cruz justamente por isso, porque eu não confio muito nos alas que o Santa Cruz hoje tem, apenas o Madison e o Maxwell estava fora, não estava disponível para a partida. Então eu acho que a escalação foi de forma correta porque encorpava pelo menos o meio de campo. E com ele Carlos, pelo menos ficou claro que dentro de campo a atuação da equipe do Santa Cruz no primeiro tempo, para mim, foi boa, em cima do que eu esperava, porque eu achava que o Sport ia propor muito mais o jogo do que propôs no primeiro tempo, com o Santa Cruz, que pelo menos conseguiu equiparar, nivelar a partida e sendo superior, pelo menos na maior parte do primeiro tempo. Então, a escalação com o El Carlos, para mim, deu mais corpo ao meio de campo do Santa Cruz. Então, eu acho que o Santa Cruz foi levemente superior na primeira etapa. Mas isso não quer dizer que o primeiro tempo tenha sido bom. Longe disso. Acho que as duas equipes poderiam ter produzido muito mais. Acho que falharam muito, tiveram muitos erros de passes. O Sport tentando se encontrar e só veio se encontrar no segundo tempo, quando o Santa Cruz se abriu um pouco mais com o Marcel. Mas o primeiro tempo ainda foi bem abaixo, apesar de achar o Santa Cruz um pouco superior. Ô Marcelo, agora o torcedor do Sport não pode criticar que o time ontem foi retranqueiro, né? Ontem o time não foi. Não foi. Ontem o Sport foi até um pouco. Teve momentos que propôs o jogo, depois o Santa melhorou, como o Pedrinho disse no primeiro tempo, subiu um pouco mais, mas o Sport em nenhum momento deixou de atacar e perdeu um caminhão de gols no segundo tempo. Pelo segundo tempo, o Sport era para ter goleado o Santa Cruz. E olha que eu não estou aqui falando de gol só, de chute fora da área que o goleiro pegou. Não, foram lances de dentro da área, cara a cara com o goleiro. O Sport teve umas chances ali no início do segundo tempo de fazer 3-0, chances claras, e matavam o Santa Cruz. Aliás, eu não sei se faria até realmente 3-0, porque pelo que a gente conhece da filosofia de trabalho do Jair Ventura, provavelmente se fizesse 2-0 ali, certamente dava uma segurada, né? Dava uma segurada, né? E aí eu não sei se saiu dele, mas o Sport a rigor teve muito mais volume, muito mais chance de gol no segundo tempo do que o Santa Cruz. O Santa Cruz se perdeu e fez aquele gol que para mim não foi pênalti, mas não vamos discutir isso aqui, já discutiu a arbitragem. Foi lá e fez 1-1 e o jogo como mudou de figura, né? Porque aí o Santa Cruz ficou muito mais consistente na defesa e 1-1 já estava ganhando. Mas apesar de não ser bom, né? Não apesar era bom. De não ser bom. Era bom. 1-1 não era bom para ninguém. Ia ser ruim para os dois. Só que aí o Santa Cruz ficou satisfeito com 1-1. Porque pelo que estava jogando, 1-1, pô, tá bom demais. Os caras ficaram lá atrás ali, segurando, para ver se no contra-ataque fazia. Mas o Sport estava muito melhor no jogo. Independente de ser pênalti ou não, lá o lance, a vitória foi merecida. Ô Pedro, em termos de classificação agora, o Santa praticamente deu adeus, né? O Santa agora, para se classificar, vai ter que ser um milagre dos milagres, porque ele não pega mais nem CRB, nem Ceará, nem Bahia, só pode entrar em quarto lugar, isso se vencer os dois jogos, contra Altos e contra o Botafogo, e o Sampaio não pode empatar mais nenhum jogo, e o Confiança também não pode ganhar um jogo. Então, o Santa realmente praticamente deu adeus. E o Sport cresceu um pouquinho, né? Tem que secar hoje, né? O Botafogo entra em campo hoje, já é um adversário para o Sport secar, jogo em Brasília, né? Contra o 13, e aí o Sport tem que secar, tem que torcer para o Santa vencer alguns jogos, já que são os times de uma chave enfrentam os da outra, e ainda torcer para a combinação de resultados e vencer o Ceará e vencer o 13. Ainda dá para o Sport, Pedro? Acho um cenário muito complicado para a equipe do Sport, porque eu já via como muito difícil, mesmo antes de ganhar do Santa Cruz, para poder se classificar. Acreditava que o Sport, acreditava e acredito que ainda seja dessa maneira, o Sport teria que vencer todos os jogos, do jogo contra o Santa Cruz até o final da competição, que será o Ceará, sábado, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa partida, e também contra o 13. São esses os últimos dois jogos do Sport agora, o restante da série da Copa do Nordeste. Então eu acredito que para o Sport conseguir uma classificação, tem que conquistar essas duas vitórias. E ainda torcer contra os adversários.
Então, é um cenário muito difícil, muito complicado ainda, mesmo apesar da vitória. Mas a partida contra o Santa Cruz deixa um alento por conta do segundo tempo. Na minha primeira análise, eu analisei apenas o primeiro tempo, justamente para deixar clara essa segunda etapa. Porque o segundo tempo foi onde o Sport demonstrou o nível de criação, o nível de... Parecia estar mais entrosado, muito melhor do que em qualquer outro momento desta temporada. Foi quando, uma coisa que eu sempre destaquei também, Neilton, ele é um jogador, hoje, como segundo atacante. Ele não é um atacante de lado, aquele jogador ponta-agudo que vai até a linha de fundo. Ele não tem esse perfil. O perfil dele Até hoje já teve, é um né? jogador mais técnico. Até já teve, né? Mas... Já teve. No começo da carreira dele lá no Santos, ele tinha muito mais esse perfil. Mas do Vitória, desde quando ele chegou no Vitória para frente, até agora, neste momento, ele apresenta um outro perfil. Como segundo atacante, um jogador que joga por trás do centroavante, abrindo explorando os espaços que é deixado entre o meia e o centroavante, ou entre o volante e a zaga, que aquele vácuo ali no meio das duas linhas, e ele cai explorando as duas pontas para poder utilizar do seu melhor artifício, que é o passe, que ele tem um bom passe, uma boa visão de jogo, a sua agilidade e sua habilidade na questão do chute drible. tem que melhorar, né? Chute ele tem que melhorar, tem que aperfeiçoar isso ainda mais. Mas essas características era que o Sport não tinha de um jogador que chamasse tanta responsabilidade, que tivesse qualidade. E ele apresentou isso ontem contra o Santa Cruz. Eu acho que esse que é o ponto fundamental, o ponto mais positivo que teve para a equipe rubro-negra. Esse esteio que pode ser o Neilton ao longo da temporada, se o Jair Ventura souber utilizar o jogador. Só que o torcedor do Sport queria que fosse o contrário, né? Queria que ele tivesse qualidade, que você está falando, no chute, do que nessa velocidade aí. Mas talvez se ele tivesse essa qualidade no chute, ele não tivesse produzido tanto as oportunidades de gol, entendeu? Acho que ainda Bateu fica muito, com essa dúvida. matou muito rubro-negro do coração ontem, né? Exatamente. Ô Só Marcelo, para independente do esporte. Vai, Só pois para não. complementar, Frank, desculpa, e um ponto negativo que eu acho que o Sport precisa melhorar de qualquer maneira, que ele vai melhorar, porque querendo ou não, o José Welles está quase contratado aí pela equipe rubro-negra, só se acontecer uma catástrofe para ele não ser contratado, mas a dupla de volantes eu acho que o Sport precisa trocar. Por mais que ele tivessem, os dois fizeram uma boa partida no segundo tempo, mas pode produzir mais, pode dar mais. Aquele setor ali eu acho que está muito precário ainda para a equipe rubro-negra. O controle de jogo, eu não sinto que o Sport tenha no meio de campo, não com os dois volantes. E eu acho que para ter uma temporada exitosa, precisa de jogadores de maior qualidade ali no meio de campo. Então, ponto positivo, a Neilton e a criação ofensiva que o Sport demonstrou. Inclusive, só mais um ponto para encerrar o comentário, os últimos 3 jogos que o Sport fez, o Sport não jogou para trás de uma forma retrancada em nenhum momento. Contra o Confiança, contra o Central e agora contra o Santa Cruz. Ele tentou propor o jogo nas 3 partidas. Contra o Confiança, ele tentou propor, mas longe de apresentar uma qualidade ofensiva, muitos erros, um ataque desentrosado. Não consegui criar, diferente de não tentar criar, né? Não tentar criar, exatamente. Ele não conseguiu criar, mas ele tentou. Mas não conseguiu por falhas técnicas. Contra o Central, o primeiro tempo, horrível, tenebroso de se apagar. O segundo tempo, não. Ele tentou propor jogo, tanto que propôs e criou várias oportunidades de gol. E contra o Santa Cruz, o primeiro tempo novamente fraco, mas no segundo tempo criou inúmeras chances de gol, tanto que o Jordan foi eleito o melhor jogador em campo nessa partida. Ô Marcelo, eu perguntei ao Pedro primeiro em relação à classificação, mas independente do esporte se classificar ou não, eu acho que valeu aí a vitória para motivar o jogo contra o Ceará, né? O Sport vai aí lutando ainda por essa classificação, um jogo grande, uma prévia dos confrontos que vamos ter na Série A mais para frente, e mais um jogo para o Sport, mesmo que depois, se não vier a classificação, mais um jogo para o Sport tentar mostrar um bom futebol diante do adversário qualificado, né? Rapaz, veja, vencer é sempre bom. Amistoso, brincadeira na porta do estádio, barrinha na rua de casa. E aí o cara, quando vence, meu amigo, fica feliz, fica mais leve, tira a pressão, o cara vira craque. O cara Mata a bola no peito. mata a bola no Mata a peito, bola. tira a foto com a bola no peito. É bom demais, meu amigo, vencer. Então, assim, e vencer um clássico local, aí vai ter outro clássico agora, só que regional. É você vencer esses 2 jogos aí, dá uma confiança grande. E os jogadores que chegaram já se sentem mais à vontade, já o clima é outro. Então, assim, vencer mesmo, não conseguindo a classificação, é sempre bom. E falando de classificação, na minha opinião, das 2 equipes, o Santa Cruz para mim está fora,
e o Sport tá ali, a água aqui, ó, a água tá aqui, ó, na pontinha do nariz. Se não se classificar, para mim, não merece, pela campanha que fizeram. O Sport não teve jogador, não interessa. A campanha, eu trabalho com uma tabela, né? A tabela tá lá, a classificação tá ruim, o jogo tá ruim, então... E tá lá no nome Sport, né? Tá lá o nome Sport, Não, né? não tem de parentes. Jogou com sub-20, jogou com time misto. Tá Sport. É o Sport. Não, é Sport, tá lá. Então, paciência. Né? Paciência. Se não se classificar, bola para frente, fazer o quê? Agora, é ruim para o futebol pernambucano, né? Que é mais uma competição que nós ficamos aí a ver nativo. Pegando esse gancho para falar um pouco mais do Santa, acho que um ponto positivo, o Jordan, né? O goleiro que vem se destacando, e ontem foi bem, acho que um dos melhores em campo. Acho que a derrota do Santa poderia ser maior se o Jordan, se o Jordan tivesse feito boas intervenções. Agora deixa eu só para não ser o espírito de porco, mais sendo. Para mim, ele falhou no gol de Thierry. Para mim é uma bola defensável, mas tudo bem, não vou aqui crucificá-lo. E ele falhou um outro lance em que Thierry participou. E a bola que o zagueiro do Santa, o William Alves, tirou, a bola bateu na trave. A bola foi na mão dele e puliu. Mas você, como bom goleiro que foi, não é mais, você sabe que goleiro bom tem que ter sorte. Então, no primeiro lance, ele tem a desculpa que o Thierry estava impedido, não é? Eu não acho que é impedido. Eu não acho que é impedido, não. E o segundo, o William Alves tirou. Então ele escapou. Se a bola entra... A bola... Eu vou dar um lance. Se você olhar o lance, o William Alves nem tirou, velho. A bola bateu na cabeça. Bateu na cabeça dele. Foi. Incrível. Ele não faz em nenhum momento o movimento da cabeça. Nenhum momento. Não. Bota não. A bola bateu nele. Como a gente estava trabalhando ontem na hora do jogo, então a gente acompanhava o jogo. Eu estava um pouco distante da TV, porque eu estava no computador. Então eu levantei para ver o que tinha acontecido no lance, né? Porque eu vi o Jordan falhando, o Thierry completando da distância curta que estava, então bateu onde a bola. E aí eu vi que desviou no William Alves e foi na trave. Então o goleiro bom tem que ter sorte, Pedrinho. Mas nem eu que estava em casa, já tinha terminado o tranquilão, nem eu consegui entender. Eu consegui entender. Eu falei, como é que essa bola não esperando só para tuitar, para conectar o árbitro, né? Também, eu cornetei no final. Eu esperei a partida acabar para me meter o pau no Rio Way, porque a partida dele foi muito ruim. Tu esperasse o final ainda. Não, é porque eu gosto de esperar até... Não. Mas, Marcelo, ele estava prevendo que a cereja do bolo ia ser no final. O lance capital. Marcelo, para ser sincero, antes da marcação do pênalti, eu já tinha escrevido essa tuitada que eu falei agora no final, no começo da minha participação aqui na cara do gol. Eu tinha escrevido antes do pênalti acontecer. Eu, inclusive, eu devo até ter salvo aqui no rascunho do Twitter do meu telefone, e eu tinha feito uma clara manchete com uma partida, sendo que o título era um pouco diferente. Era: árbitro mancha a partida e elimina Pernambuco da Copa do Nordeste. Ele elimina Santa Sport da Copa do Nordeste. Mas acabou que logo depois saiu o pênalti. Aí eu fui, salvei aquela mensagem, deixei salvo e reescrevi com o Sport vencendo. Ô Marcelo, para a gente arrematar aqui o Santa, consequências dessa derrota / eliminação? Olha, a gente já estava com a notícia aí que a gente soltou aí na nossa plataforma, né? JC Online, Bloco Torcedor, rede social. Rapaz, você vai repetir isso, velho. Você vai repetir isso. Você vai repetir isso. Você vai repetir essa notícia. Não, vou ter que repetir, vou ter que falar. Tá solta. Já tá uma pressão do Santa Cruz. Tanto que o Brigatti, eu até comentei no meu Instagram, que é o seguinte: as entrevistas dos treinadores hoje é chapa branca, as entrevistas, né? A gente manda as perguntas, a assessoria seleciona, aí o treinador deve certamente dizer: não, essa aqui não responde, não, essa aqui eu respondo. Aí o cara vai às perguntas que estão mais agradáveis, ele responde lá 1 minutinho, 1 minuto e meio, pronto, não tem, né? Então é a coisa mais maravilhosa do mundo. Obrigado por que falar. Aí, peraí. Então tem alguma coisa aí, meu velho. Tem alguma coisa aí. Até o Pandolfo tá aí, né? Sabe nem se fica, se vai, enfim. E meu amigo Diego Borges foi muito categórico, né? De tentar dizer que foi a hora, depois da reunião, não deu tempo. Mas sejamos justos. Eu estou aqui com o WhatsApp da assessoria do Santa Cruz, ele gravou a coletiva. Tá aqui, ó, 13 minutos. Chegou a entrevista. Chegou, 13 minutos de entrevista. Pelo menos o papo foi bom. Chegou hoje, né? Chegou hoje agora há pouco. Essa quinta-feira à tarde.
Agora há pouco. O de Para praxe, ser mais exato, 3 após, e 13. mas após o jogo de praxe, não teve. Claro, Né? teve não. Teve não. Porque o treinador, quando não tem, geralmente era o seguinte: quando acabava o jogo, estava todo mundo na sala de imprensa esperando o treinador, que estava ruim, perdeu, pressão, aí o cara não vai, tá de cabeça quente, eu até entendo. Mas nessa daqui de virtual, então é a cabeça muito quente. Pense na Pois cabeça é. quente. Enfim, repassamos aí a limpo tudo que aconteceu de arbitragem, parte tática, parte técnica, em termos de classificação desse Sport 2 Santa 1, ontem no estádio do Arruda, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Lembrando que o Sport volta a campo no sábado, transmissão da TV Jornal, né, Pedro? 4 da tarde, Aldo Costa, Maciel Júnior e toda a equipe da TV Jornal, transmitindo Sport Ceará, Sport ainda vivo na Copa do Nordeste. O Santa, domingo, pega o Altos do Santa, realmente já praticamente fora da competição. E o Salgueiro pega o CRB também no domingo. O Salgueiro briga por Wagner. O Salgueiro tem 7 pontos, 2 a mais que o Sport. No grupo B, o Carcará, que é o atual campeão pernambucano. Eu vou estar trabalhando também, Frank, no jogo do Sport e Ceará pelo site da Rádio Jornal e da TV Jornal. Quem quiser acompanhar vai estar tudo por lá, o jogo e o pós-jogo também. Nosso amigo Marcelo vai estar de folga no sábado, mas estaremos também na labuta. Marcelo vai pegar no pesado amanhã e domingo. E no sábado a gente troca, no sábado eu assumo aí, a gente comandar aí o nosso blog do torcedor, Jornal do Comércio e JC Online. Bom, para falar do Náutico um pouquinho agora, pessoal, o Náutico que disputa só o Pernambucano, a história que a gente já sabe, 4 jogos, 4 vitórias, vai para uma sequência um pouco mais difícil agora, né? Vai pegar Salgueiro, Retrô, vai pegar Sport e Santa, uma sequência mais difícil que o Náutico vai ter, mas eu queria falar com vocês sobre o caso Richelli, rapaz, o caso do Richelli, que o empresário dele, o Faustin, o criticou bastante por ter desfeito a negociação que estava praticamente certa com o Náutico. Primeiro, como vocês avaliam, né, tudo que aconteceu nesse caso Richelli, esse desfecho? O que aconteceu? Ele voltou atrás, teve outra proposta, desistiu do negócio, achou que não seria bom? O que você acha que aconteceu, Pedro? É um cenário bem complicado, porque o bom jornalismo preza a gente a ouvir os dois lados. E a gente, querendo ou não, só ouviu o lado do empresário. E segundo o empresário, em entrevista com o nosso repórter João Vitor Amorim, da Rádio Jornal, ele falou que foi molecagem, entre aspas. Ele até chamou o Richelli de moleque, dizendo que não quer mais jogar, não quer mais jogar futebol, não se interessa mais pelo futebol de um modo geral. E criticou bastante, disse que até é um ex-empresário. Depois da bola, do andada para trás que deu o negócio entre Richelli e Náutico, acabou que ele falou que não vai ser mais o empresário do atleta. Então, está uma situação muito complicada. Segundo as notícias que estão rolando, o Richelli teria recebido uma proposta e por isso teria recusado a proposta do Náutico. Então, que ele receberia inclusive apenas 5 mil fixos, podendo chegar até 20 mil em metas contrato de produtividade. De produtividade, exatamente. Então, eu confesso que eu acho bem difícil a análise do que está acontecendo, porque a gente só ouviu o lado do empresário. Eu gostaria muito que o Richelli viesse a público, a gente até tenta contato com o próprio jogador, mas ele não responde. Então, seria bastante interessante a gente ouvir o lado do jogador para a gente tentar ver como é a linha de raciocínio, da linha de acontecimentos que está acontecendo sobre esse caso de Richelli. Marcelo Cavalcante, na lata, é para lamentar ou não? Do ponto de vista alvirrubro, claro. Não, eu lamentar... Não, do ponto de vista alvirrubro, eu não tenho como dizer lamentar ou não, principalmente pelo ponto que Pedro falou aí, eu concordo com ele. E também a gente não sabe, Richelli faz muito tempo que não rende, né? Ele teve problemas de contusões, faz tempo que não joga uma partida que você diga, não, Richelli é aquele Richelli e tal, até porque o tempo passou também, né? Então não dá para dizer... Desde quando ele saiu do Sport, ele está em queda. Tá em queda. O que eu tenho a lamentar é como cronista esportivo no sentido de ver um atleta que já mostrou um bom futebol. Que já, inclusive, a gente aqui já cogitou ele ter possivelmente convocado para a seleção brasileira. E diga-se, naquela época que ele estava jogando pelo esporte bem, eu não descartaria ele como amistoso na seleção. Então, um jogador que tinha essa qualidade e está hoje vivendo isso, é muito ruim, é muito triste, assim, todo esse sentido, toda essa atmosfera que envolve aí a vida do Richelli. Seria, se o Richelli tivesse, não vou dizer mostrando aquele futebol de antes, que o tempo, volta a dizer, já passou.
mas que pelo menos tivesse um futebol que nos últimos jogos tivesse rendido alguma coisa, eu diria que seria uma grande contratação para o Náutico, porque Richelli, eu acho, a qualidade dele é um jogador diferenciado para os volantes que a gente tem aqui. É um jogador que tem a marcação, tem visão de jogo, sabe armar, aparecia como elemento de surpresa, mas infelizmente a realidade é outra e dura. E o que tem a lamentar, na verdade, é só esse cenário, e principalmente o fato, como o Pedro falou, de ele não se pronunciar em relação ao que o empresário falou. Isso. A gente vai ter a oportunidade, Marcelo, de conversar com o Hélio dos Anjos, mas com calma, na segunda-feira. Já dando mais um recado aqui para quem está nos acompanhando. Segunda-feira a gente estreia o nosso blog do Torcedor no Ar, na Rádio Jornal Digital, a partir das 9 da noite. Transmissão também nas redes sociais do Sistema, também no YouTube. Para a gente, um programa aí novo, repaginado. Participação também do Pedrinho, né? Vamos estar juntos também nessa mais nova empreitada. E o Hélio dos Anjos vai ser nosso convidado na próxima segunda-feira. Então a gente vai falar, claro, um pouquinho nesse caso, Richelli, e sobre muito mais, sobre temas ligados ao futebol, com o Hélio dos Anjos, que sabe tudo, né? Principalmente o futebol pernambucano, foi muito bem no esporte, bem no Náutico agora. Então vai ser um ótimo entrevistado para a gente começar esse novo projeto na casa, o blog do Torcedor no Ar, estreia segunda-feira, 9 da noite. Bom, vamos então para a parte final do programa, com o que foi bonito, o que foi de mais positivo nessa semana que o Na Cara do Gol acompanhou. Que bonito! E aí, Pedro, teu destaque positivo? Frank, eu vou pegar um destaque positivo que foi na semana passada, que foi a atuação do Retrô contra o Corinthians. Eu acho que é o que aconteceu de mais positivo durante esse período de tempo entre um episódio e outro. E acho que a atuação do Retrô contra o Corinthians é de se parabenizar bastante, porque bateu de frente contra uma equipe de Série A, o Retrô, que a gente sabe que é uma equipe recém-nascida, vamos dizer aqui, no cenário do futebol, 5 anos apenas, a fundação em 2016. Recém-nascido é ótimo. Recém-nascido. Para o cenário do futebol, a gente vê equipes centenárias. Deu até sono em Marcelo. Deu até sono em Marcelo. Aí, enfim, é uma equipe de 5 anos, chegou à segunda fase da Copa do Brasil, tem uma estrutura espetacular em questão de CT, de patrimônio de modo geral, e conseguir bater de frente contra um Corinthians, uma equipe campeã mundial, não é para poucos, então eu vou parabenizar a partida do Retrô que fez contra o Corinthians. Marcelo? O meu positivo é mais recente. É a forma como o Dani Moraes saiu de cena do futebol. Achei muito, muito bacana, de forma muito equilibrada, muito, porque não é fácil a escolha. Ótimo voto. Então, o momento, a forma como ele, não dá mais. Assim, a gente estava falando de uma forma muito simples, mas deve ser muito duro para ele. Inclusive, eu tenho um planejamento de chamá-lo para participar do nosso programa, para bater um papo sobre essa questão de fazer a escolha de decisão de se aposentar. Não é? Tem jogadores por aí que se aposentam e mergulham em um submundo da vida, que acabam se perdendo, né? Se isolam, não tem mais a entrevista, não faz mais gol, não tem a torcida, não tem o reconhecimento. Dani, de forma muito equilibrada, saiu de forma respeitosa. Achei muito bonito tudo que ele fez. Botar os filhos. Achei bacana quando saiu a matéria na TV, ele da aposentadoria, ele botou no Instagram dele. Muito bom assistir essa reportagem com meus filhos. Eu, sinceramente, fiquei muito emocionado com que Dani Moraes conduziu a sua aposentadoria. Para mim, foi o ponto positivo da semana. Ele teve categoria até para dar leveza, né, no momento difícil, né, que é o jogador abandonar, pendurar as chuteiras no futebol. Bom, eu vou ficar... Para você ter uma ideia, Grafite se aposentou, encerrou a carreira da seguinte forma. Veja como foi Grafite. Ele aceitou renovar o contrato do Santa Cruz e aqui não vai eu não vou criticar o Grafite, mas só você ter uma ideia de como é difícil. O Grafite aceitou ficar no Santa Cruz, um novo contrato, e no dia seguinte ele viajou para, sei lá, para o Dubai, sei lá, um evento aí estrangeiro, e no avião foi que ele sozinho, pensando assim, pô, velho, eu não tô mais... Quando voltou, decidi parar. Veja como é difícil, não é fácil. E Dani fez de uma forma exemplar. Muito se diz que é a primeira morte do jogador, né? Quando ele para de jogar, é a primeira morte dele na vida. Bom, eu vou puxar um pouquinho para o clássico de ontem, eu vou dar o destaque para o Toró, porque não é fácil, né? Você bater um pênalti no final do jogo, um pênalti importante, e ele converteu
fez o que se esperava dele, e ele que tem família rubro-negra, né? O pai é rubro-negro, ele que é pernambucano de Belém de São Francisco. Então eu vou dar o destaque positivo para o Toró, atacante do Sport, que fez o gol no clássico das multidões. E que, o outro lado da história... Marcos, por coincidência, querendo ou não, logo após o jogo choveu bastante. É verdade. Lá no Arruda, lá em Paulista, onde eu moro, choveu bastante também depois do jogo. Então, coincidentemente, aqui... foi o Toró que caiu depois da partida. Eu não sei aí... Eu não sei no Recife, mas aqui nas Olindas choveu que só também. Choveu também, né? Mas Olinda, vou dizer a você, meu amigo, quando aqui estão dizendo que está chovendo no Rio Grande do Sul, o Olinda já está chovendo. É um negócio impressionante. É impressionante, Olinda, cara. É impressionante. Eu quero ver se quando o Neves fizer um gol no final do jogo, o que é que vai acontecer? É isso que eu quero saber. Vou avisar a Duda que ela é doida por Neves. O outro lado da história. O que foi isso? O que foi isso? Marcelo, o que foi isso? Teu destaque negativo? Meu destaque negativo, eu não vou falar da arbitragem, que a gente já falou o programa todo. Aí é chovendo molhado, falar de novo da arbitragem. Eu vou responder o que foi isso com o escanteio que Thiago Neves tentou bater no clássico ontem. Que coisa foi aquela, meu? Ele escorregou. Foi muito engraçado. É que o jogo clássico foi tão movimentado, velho, que ninguém nem comentou aquilo, né? Não, e a arbitragem tomou tudo. Mas quanto maior a queda, maior o tombo, maior o coice. Tem um ditado, né, que diz isso. Quanto maior a queda, maior o coice, maior o tombo, né? Então, ele assim, é o maior tombo, né? Ele é o jogador mais badalado do time do Sport. Isso mesmo. Obrigado, Pedrinho. Então, ele por ser bem badalado, acaba que, mesmo não chamando a atenção, porque tiveram lances que chamaram mais atenção, mais tecido com ele, realmente. Foi um lance bizarro do Thiago Neves ontem. Que é isso, meu amigo? Um lance que é um escanteio, perdeu lá. Mas, enfim, para mim vai ser o que foi isso, lado negativo aí. E Pedrinho, o que foi isso? Eu confesso que eu iria na arbitragem, porque também não teria como fugir isso, mas o Marcelo me fez refletir, teve esse lance do Thiago Neves, então eu vou votar em uma coisa diferente também. Vou votar na questão da não realização da coletiva do João Brigatti. Ele deveria se posicionar, porque, querendo ou não, praticamente eliminou o Santa Cruz da Copa do Nordeste, e ele não dá essa fala após o jogo para a torcida do Santa Cruz, falar sobre a situação do Santa Cruz, a partida, até um motivo para animar a torcida para alguma coisa mais para frente, porque, querendo ou não, o Santa Cruz enfrentou 3 equipes de Série A nessa temporada, 2 vezes do Sport, e conseguiu bater de frente com as 3. Então, poderia dar esse ânimo para a torcida, essa projeção para a temporada. Então, eu vou ficar com essa não realização da coletiva do João Brigatti após a partida. Rapaz, eu acho que as duas foram muito bem votadas. Eu vou acompanhar Pedro, ficar com a não fala do Brigatti, mas, de fato, o lance mais inusitado foi do Thiago Neves mesmo. Meus amigos, o programa hoje foi bem bacana. Espero que tenham gostado também. Marcelo, um abraço e ansiedade aí, esperando as mãos para segunda-feira, né? Antes de mais nada, dá uma diquinha aqui para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui, nas minhas mãos aqui, um material da BBC Brasil, certo? E todas as Copas do Mundo radiofônicas das rádios, da BBC Brasil. Isso é uma relíquia. A última é a Copa do Mundo na França, 98. Mas esse material aqui é muito legal, material de pesquisa, material com narração de gols históricos. Rapaz, eu acho que eu só ouvi isso aqui uma vez, quando eu ganhei. Depois a tecnologia não me permite mais, eu estou até sem aparelho de CD aqui, mas qualquer dia desse... Deixa eu dar uma sugestão. Dá uma sugestão? Tá. Me empreste, eu tenho ainda. Me empreste. Não. Então, vamos lá. Segunda-feira, a gente estreia o Blog do Torcedor no ar na Rádio Jornal Web, no site da Rádio Jornal, no YouTube, na minha rede social também, na rede social dos amigos, e conto com participação de tudo. Tchau. Isso, Pedrinho. Até segunda-feira, nossa versão rádio do nosso Blog do Torcedor. Valeu aí por mais um Na Cara do Gol. Na Cara do Gol.